na palavra, eu quero falar aqui dentro desse texto que nós lemos, sobre o ministério de Jesus na Galileia. O texto ele fala sobre o ministério de Jesus na Galileia. E o que tem a ver esse assunto que nós vamos meditar conosco? O que é que tem a ver com a igreja aqui, Templo de Deus? O que é que tem a ver conosco, cristãos? O que é que tem a ver conosco, evangélicos? Tem tudo a ver. Porque Jesus, ele disse, irmãos, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. Qual é a prova que eu creio em Jesus? Fazer as obras que ele fazia. É impossível dizer que creio em Jesus e não faço nada do que ele fazia. A prova que eu sou de Deus, a prova que eu sou cristão, a prova que eu sou discípulo, é fazer o que o meu mestre fazia. Então nós vamos analisar esse texto e ver algumas coisas que Jesus ele fazia e que nós precisamos fazer se nós queremos ser discípulos de Jesus. Então, o ministério de Jesus, não vou entrar em muita questão aqui, mas você vai vendo que aparece no capítulo 3, João Batista pregando, no capítulo 4, no finalzinho Jesus é batizado, depois no capítulo 4, a tentação de Jesus. Passado um tempo, aproximadamente um ano, o ministério de Jesus na Galileia, ele vai começar aproximadamente um ano depois do batismo. Então, se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos relendo algumas coisas aqui do texto e vamos falando aquilo que Deus colocar na nossa mente, coração e boca, tá bom? E o texto começa no versículo 12, dizendo que Jesus, ele ouviu falar que João estava preso, e aí ele volta para a Galileia. Jesus vai voltar para a Galileia, o seu ministério vai começar na Galileia, assim que ele fica sabendo que João Batista estava preso. João Batista estava preso e logo depois ele vai ser morto, lá no aniversário de Herodes. Herodes fez um aniversário, no capítulo 14 de Mateus, ele faz um aniversário e estava com Herodias, a sua cunhada, que ele tinha tomado o seu irmão. Salomé, a filha de Herodias, dança na festa, ele se agrada e diz: olha, você pode me pedir o que você quiser, até metade do reino que eu te darei. Aquela menina teve a oportunidade de ganhar metade do reino do rei Herodes, mas ela vai pedir conselho para sua mãe. Conselho é bom quando ele vem da pessoa certa. A palavra de Deus, ela diz que na multidão de conselho está a direção de Deus. Quando você pede conselho, quando você ouve conselho de pessoas de Deus, de pessoa que tem direção de Deus, de pessoa que tem visão de Deus. Mas quando você ouve conselho de pessoa errada, se o conselho de Deus te leva à direção de Deus, o conselho que te leva fora é conselho do cão. Mas vem como conselho bom. E ela teve a oportunidade. Quantas pessoas perdem a oportunidade, perdem bênção para ouvir pessoas que não devem ouvir, irmãos? E aí ela falou com a mãe dela, Herodias, eles queriam matar João Batista. E ela disse, não. Foi lá, perguntou para a mãe, o que eu peço para ele? E ela disse assim, Herodias, pede a cabeça de João Batista num prato. Foi lá cortar a cabeça de João Batista, que estava preso, trouxe lá, deu para a menina, ela deu para sua mãe, e perdeu uma grande oportunidade. Então, João Batista estava preso. Jesus, sabendo que João Batista estava preso, ele vai para a Galileia. Por que João Batista estava preso, irmãos? E aqui nós começamos a tirar algumas lições para as nossas vidas. Porque João Batista pregava a verdade. Porque João Batista denunciava o pecado. Porque João Batista pregava o reino de Deus. No capítulo de número 3, a palavra de Deus diz que João Batista surge pregando o reino de Deus, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os homens vão prender João Batista, porque João Batista pregava a verdade.
E não são todas as pessoas que gostam de ouvir a verdade. Falar a verdade vai doer em algumas pessoas. Falar a verdade vai trazer prejuízo para você. Mas nós somos chamados para falar a verdade, ainda que sejamos presos. Se você falar a verdade, vão te cortar. Se você falar a verdade, vão te deletar. Se você falar a verdade, vão te bloquear. Mas fale a verdade, porque você foi chamado para falar a verdade. Qual é a prova que eu sou de Deus? Sou da verdade. Sou da verdade. O que eu falo é verdade, o que eu faço é verdade. As minhas reações são da verdade, as minhas ações são da verdade, as minhas atitudes são da verdade. Você vai ser bloqueado. Não interessa, irmão. João Batista estava preso porque falava a verdade, denunciava o pecado, pregava arrependimento. E aí mandaram prender e depois mataram. Por isso que eu contei que mataram. Prenderam João para depois matar João. Eles achando que prendendo João, eles acharam que matando João, a verdade iria parar. Mas João vem, prega a verdade, prega arrependimento, prega o reino de Deus. Prenderam ele, mas o evangelho não parou. A verdade não parou. O reino de Deus não parou, porque João vem, é preso e Jesus chega e vai pregar a mesma mensagem. E aí pegaram e mataram Jesus. O evangelho parou? A verdade parou? O reino de Deus parou? Não, porque tem a igreja. A igreja é a sequência de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O que João fez, tentaram parar, veio Cristo, mataram Cristo, mas Cristo edificou a sua igreja, e ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então está em nossas mãos agora, irmãos, pregar o evangelho, falar a verdade, pregar o reino de Deus, porque nós somos da verdade. Você vê que nós somos tanto da verdade, irmão? Porque Jeremias 10:10 diz que Deus é a verdade. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho à verdade. João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João vai dizer que Jesus disse: eu vou enviar a vocês o meu Espírito, o Espírito da verdade. É impossível dizer que sou de Deus e haver mentira. Quem é de Deus está na verdade, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito que está em nós é a verdade. E aí então, quando prende Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele deixa a Galileia. Irmãos, parte da mensagem hoje está na palavra deixar. Deus vai falar muito na palavra deixar. Versículo 13 diz: e deixando Nazaré. Quem deixou Nazaré? Jesus. Que era Nazaré? A sua cidade, o seu povo, seus familiares, os seus vizinhos, a sua vila, o seu bairro, os seus amigos, os seus colegas, os seus costumes, as suas culturas. Ele deixou, quem deixou? Jesus deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Por isso, quando você abre em Mateus capítulo 9, Mateus vai dizer, Jesus indo para Cafarnaum, indo para a sua cidade, porque a sua cidade, que era Nazaré, passa agora a ser a sua base Cafarnaum. Por que Jesus deixou Nazaré para ir para Cafarnaum? Versículo de número 14 diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías há mais de 700 anos, por volta de 770 anos atrás, lança uma profecia. Se você ler o livro de Isaías capítulo 9,
versículo 1 e 2 vai estar exatamente que ele foi para as terras de Zebulon, Naftali, e vai dizer tudo isso que está aqui. Jesus vai deixar Nazaré para ir a Cafarnaum, porque havia uma profecia a respeito dele. A profecia dizia que ele iria para Cafarnaum, para as terras de Zebulon e Naftali. Ele sabia desta profecia. E ele vai tomar atitude em cima da palavra que Deus havia dito a respeito dele. Havia uma profecia sobre ele. Havia uma profecia sobre o seu ministério. E ele vai tomar atitude em cima da profecia que foi dita ao seu respeito. Tem coisas que Deus fala conosco que não tem o que nós fazemos. Só esperar em Deus. Mas se Deus falou com você algo, se Deus te prometeu algo, se tem uma palavra profética sobre a tua vida, que você pode fazer algo, você precisa tomar atitude nessa noite. Porque se Jesus não deixasse Nazaré e não fosse para Cafarnaum, aquilo que Deus disse ao seu respeito não iria se concretizar. Tem coisa que Deus ele vai te falar. E você vai ter que esperar em Deus. Mas tem coisas que Deus vai te falar, que você precisa tomar atitude. Tem lugar que você vai deixar de ir. Tem lugar que você vai ter que começar a ir, para Deus começar a fazer coisas na tua vida. Como é que Deus fala que vai te usar de tal maneira e você vai para outro lado? Como é que Deus fala que vai te usar na palavra e você só fica cantando? Como é que Deus fala que vai usar as tuas mãos para curar e você não coloca as tuas mãos sobre ninguém? Faça coisas que estão de acordo com aquilo que Deus tem falado com você, irmão, para que aquilo que Deus falou aconteça na tua vida. Porque às vezes o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e nada acontece na nossa vida, e nós ficamos questionando Deus. Deus, o Senhor tem falado que vai me usar, tem falado que vai fazer, tem falado que vai abrir porta, tem falado que vai me levar, e não acontece nada. Não é que não acontece, irmão. Sai de Nazaré. Sai de Nazaré, irmão. Nazaré era melhor do que Cafarnaum. Porque se você olhar o versículo de número 16, obrigado, ele vai dizer assim: o povo que estava sentado em trevas, olha para onde ele vai. Ele vai deixar a sua cidade, ele vai deixar a sua terra, ele vai deixar a sua parentela, ele vai deixar um lugar melhor, para ir a um lugar em que o povo estava assentado em trevas. Assentado aqui não é sentado, aqui é uma cadeira, não é. O lugar era de trevas. Trevas fala de escuridão. Trevas fala de coisas erradas. Trevas fala de coisas ruins. Jesus estava em Nazaré. Mas para te cumprir a palavra de Deus, ele vai para um lugar ruim. Ruim aos olhos humanos. Não olhe as coisas com olhos humanos. Nós precisamos olhar as coisas, as situações na nossa vida com os olhos de Deus, irmão. Então deixe Nazaré. Deixe Nazaré. Deixe a sua cultura. Deixe os seus costumes. Deixe a sua vila. Deixe os seus amigos, para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Jesus deixou. A Bíblia está dizendo que ele deixou Nazaré para ir a Cafarnaum. A um povo que estava em trevas, para que raiasse sobre esse povo a luz. Jesus é luz, estava na luz, deixou a luz para vir as trevas, para que estão em trevas e para a luz. Ele estava na glória, deixou a glória, veio para a terra onde está o pecado, para o que estão em pecado subir para a glória. Ele deixou a presença de Deus para viver entre os homens, para que os homens subissem na presença de Deus. Ele teve que deixar, irmão.
Ele deixou. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra, diz a Bíblia, versículo de número 16. A um povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha só, irmão, ele é luz, ele é vida, deixou a vida, veio para a morte, para o que estão em morte, ter vida. Você é de Deus? Você é de Cristo? Você é cristão? Você é discípulo? Aonde ele chegou era treva, mas quando ele chegou passou a ser luz. Tinha um lugar lá, eles estavam como sombra da morte. Já estava pertinho da morte, a morte estava perto, estava fazendo até sombra. Mas ali chegou a vida, irmãos. Onde é que está a vida? Está em nós. Jesus está em você, então tem vida aí. Vida em você e vida para transmitir. O ser cristão é onde você chegar em treva, passa a ter luz. Nós precisamos trabalhar em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos trabalhar em nossas vidas para que as pessoas vejam Deus em nós, sem nós falarmos que somos crentes. Sem nós dizermos glória, aleluia. Sem o nosso vocabulário evangeliquez. O sangue de Jesus. É Deus. Não. Você vai entrar num ambiente, a pessoa vai falar, não, alguma coisa está diferente aqui. Depois que essa pessoa chegou, será que é crente? Não está com aquela roupa de crente, porque eles têm negócio de roupa, né? Não tem a roupa de crente, mas tem alguma coisa. A pessoa vai ficar inquieta, porque a tua luz vai incomodar e a pessoa não vai conseguir. E a pessoa vai dizer, deixa eu te fazer uma pergunta, você é crente? Porque onde Jesus chegava a luz, chegava a vida, irmão, chegava a alegria, chegava ânimo, chegava a glória, chegava a presença, chegava a cura, chegava a libertação. Onde nós chegarmos tem que chegar a glória de Deus. Vamos lá, irmãos. Versículo de número 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre este versículo. Já disse que João veio pregando arrependimento como preparação do reino. Prende João, vem Jesus pregando arrependimento e crer no evangelho para a manifestação do reino. Jesus foi preso, crucificado, morto, subiu ao céu e deixou a igreja para pregar o quê? Pregar o quê, irmãos? Arrependimento. Nós precisamos pregar arrependimento. Se tiver oportunidade, pregue arrependimento. Não é que Deus vai dar, não é que Deus vai fazer, não é que Deus vai chegar. Essas coisas é consequência. Mas se a pessoa não se arrepender e o reino de Deus não for implantado nela, nada vai acontecer disso. A salvação começa onde? Na fé. Onde começa a salvação? Salvação começa no arrependimento, irmãos. E não na fé. No arrependimento. Deixa eu ler para você. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Aliás, vou ler o 14, que é o mesmo que nós estamos lendo em Mateus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo, olha o que Jesus dizia quando ele pregava, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Então a fé vem depois. A fé vem depois. A salvação, a conversão, aí é o aspecto de conversão. O que é conversão? É a junção de arrependimento e fé no evangelho.
Arrependimento, conversão é mudança. Arrependimento é mudança. Tem muita gente na igreja que creu, mas ainda não se arrependeu. Por isso que as pessoas não se firmam na igreja, não se firmam no evangelho, porque ainda não se arrependeram. O evangelho começa com arrependimento. Por que João pregava arrependimento? Porque Jesus pregava arrependimento? Para que eles fossem salvos de verdade, para que o reino de Deus fosse implantado neles. Ele vai dizer aqui, voltando aqui a Mateus, Jesus está pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não está falando, olha, crê no reino, o reino de Deus vai ser, você quer o reino, você aceita o reino? Ele disse, não, você precisa se preparar para que o reino seja implantado. Jesus estava dizendo em outras palavras, como que eu me preparo? Se arrependendo. E às vezes nós cremos, irmãos, estamos na igreja, mas nós não paramos ainda para nos arrependermos. Porque muita gente está na igreja há tanto tempo, ainda conta mentira, ainda engana, ainda pega emprestado, não devolve, ainda faz o que não deve, ainda vai aonde não deve. Por quê? Porque ainda não se arrependeu, porque arrependimento é conversão, é mudança. Como é que eu vou pregar arrependimento se eu não me arrependi? E quando ele fala arrependei-vos, arrependimento envolve mente, coração e atitude. Porque tem gente que arrependeu de palavra. Não, eu estou arrependido. Estou arrependido de pegar esse papel. Passou meia hora, vai lá e pega o papel. Que arrependimento é esse, irmão? De palavra. Arrependimento começa na mente. Coração, para tornar atitude. João Batista estava pregando e dizia, arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento. Como é que eu sei que a pessoa se arrependeu? Não é pelo que ela fala, é pelo que ela faz. Está arrependido? Não faz mais. Você se arrependeu? Não vai mais lá. Se arrependeu? Não fala mais aquilo. Se arrependeu? Não faz mais aquilo. Senão você não se arrependeu, o reino de Deus não está em você. Qual é a prova que o reino está em mim? Eu me arrependi, eu criei no evangelho, agora eu faço o que Cristo faria. Ele disse, essa é a mensagem, irmãos. Você pode falar um monte de coisa da Bíblia, mas se você não pregar arrependimento, você não entendeu o que Jesus te chamou para fazer. Pregue arrependimento. Às vezes a gente quer agradar as pessoas. A gente agrada as pessoas, ela vem encapetada e vai embora encapetada. Ela vem para o inferno e nós manda de volta para o inferno. Pode não gostar, pode não querer, mas a gente tem que falar, você precisa se arrepender para que Deus faça o que Ele tem a fazer na tua vida. Vamos lá, irmãos. Aí ele vai dizer, versículo... Agora que Jesus está chegando, pregando no versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deixa eu voltar aqui Já falamos um pouquinho sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Rapidamente, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, reino, fala de reinar. Se fala de reinar, é porque tem um rei. Se tem um rei, tem um lugar que ele reina. E se tem um lugar que ele reina, tem o súdito do reino. Se tem o súdito do reino, tem as leis do reino. Olha outra coisa, no reino. Quem é o rei? É Deus, é Cristo. Ele quer reinar onde, irmãos? Aonde que o reino de Deus é implantado? Onde o reino de Deus é implantado? Na mente? Na boca? Na mão? No pé? Há um versículo que diz, filho meu, dá-me o teu coração. O reino de Deus tem que ser implantado no nosso coração. Deus quer implantar o reino dele no nosso coração, porque o coração, já disse
Provérbios capítulo 4, ele vai dizer, o Salomão vai dizer assim, filho meu, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que contamina o homem não é o que sai da boca, o que entra na boca, mas o que sai, porque o que sai vem do coração. Se o reino de Deus é implantado no meu coração, o que é que vai sair pela minha boca? Reino de Deus. Vamos lá, irmão. Versículo 18. Agora Jesus, ele está lá já na parte de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia, e ele agora está caminhando, que ele estava em Nazaré, parte baixo da Galileia, e ele muda-se para Cafarnaum, que fica lá em cima da Galileia, próximo ao mar da Galileia. Por isso que ele vai chamar os primeiros que estavam no mar, lavando as redes. Jesus está passando, versículo 18, andando junto ao mar da Galileia, Jesus observa dois irmãos, os primeiros apóstolos a serem chamados. É Pedro, Simão Pedro, e André, seu irmão. Eles estavam lavando as redes, porque eram pescadores. Diz aqui o texto, Jesus olha para eles, vê eles e diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tá lá, irmão. Jesus está próximo ao mar da Galileia, tem lá os homens lavando, acabaram de pescar, lançando uma rede. Jesus passa e vê aqueles homens, que um deles era Pedro, Simão Pedro, o outro era André, que era irmão de Pedro, estão lavando as suas redes. Jesus olha para ele e diz, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus faz um jogo de palavras. Eles trabalhavam com redes, eram pescadores de peixe, e Jesus disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo de número 20. E eles, deixando logo as redes, o seguiram. Eu vou ler os outros versículos, porque eu vou fazer um catado aqui dos dois, para nós ganharmos tempo. E adiantando um pouco mais, ele viu Tiago e viu João, que estavam no barco. Pedro e André, ele viu lançando a rede. Nos versículos seguintes, vai dizer que ele, depois que Pedro e André deixam as redes e seguem ele vai andando e ele vai ver Tiago e João. Tiago e João estão no barco do seu pai, junto com o seu pai, e Jesus chama eles, vinde após mim. Jesus vai chamar eles, e a Bíblia diz que eles deixam o barco e deixam o pai e seguem a Jesus. Aqui nós vamos aprender algumas coisas. Todos nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, sem exceção nenhuma, fomos chamados para sermos pescadores de homens. Se você é de Deus, se você é de Cristo, se você é cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, você quer em Cristo, você precisa ser pescador de homens. Qual é a mensagem? Arrepender-se. Isso aqui é para todos. Talvez não somos todos que vamos ser pastores. Não somos todos que vamos ser presbítero, diácono, diaconisa, obreiro, líder de departamento. Mas pescadores de homens, todos. Pois na sua cabeça, Jesus te chamou não é para o céu, é para ser pescadores, você pescar pessoas e junto ir para o céu. Nenhum de nós foi chamado por ser chamado, irmão. Nós não estamos aqui por acaso. Deus confiou em você o evangelho do arrependimento para trazer outras pessoas e povoar o céu. Agora, irmãos, lembra que eu disse a palavra deixar? Que Jesus deixou? Jesus deixou para nós também deixarmos. Ser cristão, irmãos, é deixar. Ser cristão é deixar. Vocês lembram quando vocês leram Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus criou todas as coisas? Olha o princípio do deixar. Deus vai criar todas as coisas, depois que ele cria todas as coisas, ele cria o homem. Depois de criar o homem, ele vai criar a mulher. Aí ele vai unir o homem e a mulher.
Ali surge o casamento. Como que começa o casamento? Se abraçando? Como que começa o casamento? Se beijando? Não, o casamento começa deixando. E deixará. Não se começa unindo. O casamento não se começa unindo. O casamento se começa deixando. E Jesus é o noivo. E nós somos a noiva. Não haverá casamento se nós não deixarmos algumas coisas para se encontrar com o noivo. Vai dizer, deixará seu pai e sua mãe. Deixará fisicamente, deixará geograficamente, deixará emocionalmente, deixará financeiramente. Não é? Para casar não é assim? O cara tem que casar e tem que ter a casa dele. Vai morar na casa da mãe? Vai namorar como assim? Ah, eu casei, mas minha mãe, por mês ela me dá tanto. Não, você tem que deixar sua mãe geograficamente também, financeiramente. Aí qualquer coisinha, mãe, me ajuda, mãe. Emocionalmente também. Você casou, deixa ela emocionalmente. Seja homem, seja mulher, assuma o casamento. Então agora Jesus vai dizer assim, Jesus está passando, ele diz assim, Pedro, André, segue-me. Estava lavando a rede. Aí Jesus diz que eles, deixando a rede, seguiram. Aí Jesus continua caminhando, encontra Tiago e João. Eles estão no barco com o seu pai. Aí Jesus chama, Tiago, João, segue-me. Aí você olha os versículos seguintes, eu quero ler para vocês. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu. Seu pai, consertando as redes, chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai. Você tem chamada de Deus, irmãos? Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Quer ser usado por Deus? Quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Deixa a rede. Deixa o barco. Deixa seus pais. Ele não disse, irmãos, ele não disse você desonrar. Ele não disse você não amar. Porque tem gente que tem chamada de Deus, mas não quer sair de perto do pai, não quer sair de perto da mãe, não quer sair de perto dos netos, não quer sair de perto de nada, irmão. Veja que a chamada começa com deixar. Assim como o homem casou com a mulher, nós precisamos casar com a chamada de Deus para a nossa vida. E por que nós precisamos deixar? Porque Jesus deixou. Nós só estamos aqui porque Jesus deixou. Ele deixou Nazaré. Mas antes de deixar Nazaré, ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória para nós deixarmos a nossa também. Como que eu vou viver o que Deus tem para mim? A Bíblia diz que Jesus chamando eles o seguiram. Não, primeiro eles deixaram. Qual é a tua rede? Qual é o teu barco que está impedindo de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Essa noite é noite de deixar, por isso que eu disse no início, irmão. É noite de deixar para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa a rede que está te enroscando, deixa a rede que está te embaraçando, a rede do medo, a rede da vergonha, a rede da dúvida, a rede do pecado. Deixa a rede, deixa o barco. Ai, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Ai, Senhor, eu quero que o Senhor me usa. Ai, Senhor, eu quero que o Senhor me leve. Ai, Senhor, eu quero viver tantas coisas. E Deus está falando, deixa que você vai viver. Deixa a rede, deixa o barco, deixa o seu pai, deixa sua mãe,
deixe seus filhos, deixe seus netos, deixe seus parentes, deixa! A Bíblia diz que eles deixando, olha só que interessante, irmãos. Versículo 22 diz, e eles deixando imediatamente. Sabe por que imediatamente? Porque houve uma outra ocasião que Jesus estava chamando, Jesus estava passando, e as pessoas disseram, não, Senhor, nós queremos te seguir, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Aí Jesus falou, então vem, me segue. Não, primeiro deixa aí, Senhor, deixa eu lá despedir, sabe, deixa eu... Jesus falou, não, rapaz, não tem tempo de despedir, não. Não tem mais tempo de despedir, não, irmão. Não tem mais tempo de despedir, não. É hora de você deixar sua rede, deixar o seu barco, deixar o seu pai. O pai representa familiares para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Para que não passe. Irmãos, Deus está falando para que não passe o tempo dele na sua vida. Para que não passe aquilo que Deus tem na sua vida. Deus quer fazer e Deus está dizendo a alguém, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Decida hoje o que é que você quer da sua vida. Você quer viver o que Deus tem? Deixa a rede, deixa o barco e deixa o pai. E a Bíblia diz que eles deixaram e seguiram. Você veja que o seguir, irmãos, é depois. Seguir é depois. Não tem como... Veja o que Deus está falando na sua palavra. Não tem como eu viver o reino de Deus se eu não me arrepender. Eu me arrependo para o reino ser implantado. Eu tenho chamada de Deus, Deus quer fazer coisa, mas para eu viver isso, primeiro eu preciso deixar, não é seguir. Não, dentro desse texto que Deus está nos falando, não tem como você seguir com rede. Não tem como você seguir com barco. Não tem como você seguir carregando a sua família. Você não pode salvar a tua família. Tanto cuidado com a família, você não vive o chamado, e o que Deus tem a fazer lá também não faz. Cuidado. Vamos lá, irmão, para nós encerrarmos aqui. Agora, nós vamos entrar no versículo de número 23. Versículo de número 23, ele é muito importante para nós, porque ele vai mostrar qual era a base do ministério de Jesus. E a base do ministério de Jesus precisa ser a nossa base. Se ele disse, aqueles que creem em mim farão, olha, irmão, que ele não disse, aqueles que creem em mim, se quiser farão, se der farão, se puder farão. Ele disse, é consequência, é lógica, vai acontecer. Qual é a prova de que alguém creu, como se deve ser crido? Vai fazer o que Jesus faria. O que é que Jesus faria? A tríade, a base, o triângulo aqui, do que Jesus fazia, versículo 23. E percorria toda a Galileia. Primeira coisa, a plenitude, o completo, toda a Galileia. Jesus não escolhia o lugar que ele queria. Jesus não escolhia a pessoa que ele queria. Não tem gente, irmão, que nós gostaríamos que fosse para o céu. E tem outros que a gente fala assim, mas aquele que é de Deus, chamado por Deus, tem que colocar todo mundo para o céu. Jesus vai dizer assim, olha, se vocês amarem só os que fazem bem, que proveito tem nisso? Então ele andava em toda a Galileia. Agora, olha o ministério de Jesus, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que era o ministério de Jesus? Qual deve ser o nosso ministério? Ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Mais fácil é pregar. Mais fácil é pregar, irmãos. Por que pregar é mais fácil?
Olha, você precisa crer em Jesus. Vocês precisam aceitar Jesus. Olha, arrependei-vos. Estou pregando. Agora, ensinar, o apóstolo Paulo, quando fala isso em Romanos capítulo 12, que ele fala dos dons de trabalho, ele vai falar aquele que ensina que haja. Olha lá, tá vendo? Como ensino é difícil, vocês não aprenderam essa lição? Aquele que ensina que haja dedicação. Eu não posso ensinar de qualquer jeito. Não posso ensinar de qualquer maneira. Para eu ensinar, eu preciso aprender. E para aprender, eu preciso de tempo, dinheiro, esforço. Por isso que as pessoas não querem ensinar. É mais fácil pregar. E curar, então, libertar. Ai, meu Deus do céu. Aí a pessoa não se arrependeu, tem coisa errada na vida. Eu não vou expulsar não, porque vai com o cão revela. Você veja, irmão, que é uma sequência? No final que vai dizer, Jesus pregava, ensinava na sinagoga. Aliás, irmão, Jesus mais ensinava do que pregava. Mais ensinava. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso mais ensinar do que pregar. Porque o ensino mexe com a mente. Mais com a mente. E a pregação mais com o coração. Você está meio chateado, meio baqueado, meio derrubado. Vem aqui, ouve uma pregação, irmão. Deu uma animada. Estou melhor, ouvi essa palavra aí, estou melhor. Mas não se converteu ainda, porque você precisa mudar de mente. E como é que muda de mente? Com o ensino, a renovação da mente. E quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Aí você fala assim, como é que eu faço para viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Os versículos anteriores. Ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem não se preocupa com o ensino, não vai provar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão. Então nós temos dois problemas. Um que não quer aprender e o outro que não quer ensinar. Que é difícil. Mas se não houver ensino, não tem vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Jesus, irmãos, nós precisamos ser claros e sinceros. Se Jesus mais ensinou, é porque nós precisamos mais ensinar do que pregar. E quando pregar o que ele pregou, arrependimento e crer no Evangelho. E vê como nós fazemos tudo errado, irmão? A pessoa fala assim, irmão, por que será que não tem, por que não acontece mais milagre na igreja, por que a gente não vê mais aquelas coisas? Porque nós não estamos fazendo o que Jesus fazia. Não tem arrependimento, não tem conversão, não tem implantação do reino, não tem ensino. Aí entra vazio. Sai vazio, é inconstante, continua fazendo a mesma coisa, não larga a rede, continua no barco, cuidando dos seus pais. Olha que maravilha. O que é que Jesus fazia? Ensinava na sinagoga. Ensinava na sinagoga e pregava lá fora. E curava os enfermos. Porque quando você faz o que Deus quer que você faça, Deus coopera. É Deus quem coopera, irmãos. A Bíblia diz que a igreja crescia em Atos e Deus cooperava. Se eu não fizer o que Deus quer, não tem cooperação de Deus. Eu poderia vir aqui pregar uma mensagem que você fala, nossa, que gostoso ouvir o pastor Sérgio, que mensagem gostosa. E Deus não cooperar. Mas eu quero que Deus coopere, irmãos. Eu quero que Deus coopere.
Irmãos, vamos nos preocupar com o ensino. Da parte de quem é líder, obreiro, ensine mais. Da parte de quem ainda não é, aprenda mais. Aprenda mais. Jesus, ele ensinava, pregava e curava. Irmãos, todos nós que estamos aqui, precisamos orar em cima disso. Senhor, eu quero viver milagres. Senhor, eu quero que os teus sinais me sigam. Os sinais precisam nos seguir, irmãos. Jesus, ele disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê, problema dele, será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Você crê? Tem sinal querendo te seguir. E por que não segue? Porque você não ora. Você não tem ousadia. Você não chama a responsabilidade. Chama a responsabilidade que Deus vai curar. Põe as tuas mãos que Deus vai curar. Expulsa que Deus vai libertar, irmãos. A autoridade já está em você. É que nós não... Ai, quando eu sentir... Você não vai sentir, irmão. Aí quando eu sentir que eu estou forte, que eu estou bem, aí eu vou. Você não vai. Você já viu que todos que sobem aqui falam a mesma fala? Nossa, estou nervoso, estou tremendo, estou suando. A diferença qual que é? Aí você fala assim, e você não estava, pastor? Eu falo assim, eu sei disfarçar, irmão. 30 e poucos anos pregando e já aprendi a disfarçar. Mas eu parei ali para orar na hora que eu entrei, onde eu pus a mão para orar, ficou molhado. A mão está suada. O problema é o mesmo. A opressão que vem sobre as nossas vidas antes de pregar. A gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Mas quando começa, irmão, aí é outra história. Aí começa a mexer dentro, Deus começa a trabalhar, a palavra começa a abrir, começa a vir coisa na mente. Aí a pessoa fala assim, você já viu alguém dizer assim, aí tudo que eu preparei não saiu nada. Por isso que eu não preparo mais. Eu sei de preparar e não sai nada do que eu preparei. Porque Deus quer falar outra coisa. Eu preparo lendo, orando e seja o que Deus quiser. Sabe o que a gente aprende com o tempo, irmãos? Sabe o que a gente aprende? Quando eu me converti, eu tinha uma vontade enorme de pregar. Eu falei, um dia eu vou querer pregar. Nunca dava certo. Até eu conversei com o irmão Daniel. O Daniel falou, dá bastante glória que dá tempo. Eu tinha uma preocupação, eu falei, como é que eu vou arrumar tanta coisa em 40 minutos? Ele disse, não, você dá bastante glória, e aleluia, que vai preenchendo o tempo. Fala um pouquinho da glória, fala um pouquinho da glória. E eu tinha essa preocupação de, será que eu vou conseguir pregar um dia? Essa era a minha preocupação no começo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Hoje, eu não sei o que vai sair da pregação, mas hoje eu aprendi que dá certo. Eu aprendi que vai funcionar, que vai dar certo, que Deus não vai me deixar na mão, que Deus não vai me deixar sem palavra, que Deus vai dar palavra, que Deus vai abrir a porta da palavra, que Deus vai revelar, porque é Ele quem quer que nós façamos a obra dEle, irmãos. E aí você vai fazendo e vai descobrindo que Deus é com você. Se você não fizer, você não descobre. Se você não fizer, você não descobre. Mas se você fizer, você descobre. E só tem um que não quer que você descobre. Porque se você descobrir, Deus vai fazer tanta coisa na sua vida e através da sua vida. Deus quer salvar através da sua vida, irmão. Olha o privilégio de você passar por algum lugar e alguém dizer assim, nossa, você lembra aquele dia que você pregou? Aquela palavra mudou minha vida, pela tua palavra, lembra aquele dia que você orou, eu fui curado? Isso é um privilégio para nós não somos nada. E Deus quer fazer isso na sua vida. Abre a tua boca, coloca a tua mão, ore, expulse, e Deus vai cooperar conosco. Jesus pregava, ensinava, pregava e curava. E aí o versículo 24 diz assim, e a sua fama correu. Olha aí, irmão, todo mundo gosta de fama. Todo mundo gosta de fama, de uma curtida, de um coração vermelho, de uma palavra, foi bom, hein, foi bênção, hein, foi bênção. E a maior fama
é você fazer a obra de Deus e o seu nome ser reconhecido como homem e mulher de Deus. A fama de Jesus não é porque ele tinha Instagram, não era porque ele tinha Facebook, não, irmão. É porque onde ele chegava, a glória de Deus chegava. Deus cooperava, Deus curava, Deus libertava. Não é fama, ele não era cargo, irmão. Era poder, era presença, era libertação. Tinha trevas, chegava luz, tinha tristeza, chegava alegria. Estava oprimido, era liberto. Estava doente, era curado. Um dia Jesus entrou numa casa, ninguém conseguiu entrar na casa. Olha, para levar um paralítico lá, subiram a escada, subiram no telhado, abriram um buraco, porque Deus era com ele. Mas Deus não é só com ele, irmão. Ele foi para a glória e agora Deus é conosco. Deus é com você. Deus é com você. Saia daqui nessa noite sabendo que Deus é com você. Se você abrir a sua boca, se você colocar as suas mãos, se você orar, Deus é quem vai fazer, irmãos. Vou parar por aqui, irmãos. Vou parar por aqui. Versículo 25 diz: e seguia uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e do Jordão. Aonde Jesus passava, o povo ia atrás. Era bom ouvir Jesus, ver, sentir e provar o que ele fazia. Porque o poder de Deus, a unção de Deus estava sobre ele. E ele foi para o céu e mandou sobre nós esta mesma unção. Ele disse: eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. E a unção, irmão, unção não é grito, unção não é barulho, unção é o Espírito Santo em nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo 20. 1 João capítulo 2, versículo 27. Os dois versículos diz: vós tendes a unção do Santo. E a unção de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, confessa a Ele, o Espírito Santo passa a morar, a habitar nele, e ele tem a unção de Deus. Você tem unção de Deus, você tem unção de Deus. A unção de Deus está na sua vida. Claro, né, irmão? Eu vou voltar a não deixar. O que é que você precisa deixar para viver o que Deus tem para a sua vida? Jesus deixou. Deus era com ele porque ele deixou. Deus aprovava porque ele deixou. Deus livrava porque ele deixou. O que é que tem na sua rede? Que barco que você está? O que é que você precisa mudar nessa noite? O que é que você precisa deixar para viver o que Deus tem para a sua vida? Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida quando você deixar o que precisa ser deixado. Aí você fala assim: irmão, estou orando para Deus tirar. Deus não vai tirar. É você que vai tirar. Pedro, primeiro que foi chamado, tinha uma faca. Jesus sabia que ele tinha faca. E Jesus nunca disse para ele: ô Pedro, e essa faca? Quer me seguir? Tira a faca. Não, Pedro, eu vou te ajudar a tirar a faca. Pedro precisava falar: não, eu preciso deixar essa faca. Por isso, irmão, por isso, quando termina o ministério de Jesus, 3 anos, que ele ressuscita, e antes dele subir ao céu, ele vai falar com Pedro. O que é que ele vai falar com Pedro? Na hora de ele dar o certificado a Pedro: olha, acabou o curso, 3 anos vocês andaram comigo, está aqui, Pedro, o certificado de que você é meu discípulo. Pedro não recebeu o certificado que era discípulo. Por quê? Ele disse: ô Pedro, quando tu te converteres, você confirma o teu irmão. Veja que conversão não é fácil, né, irmãos? Pedro estava salvo, mas não estava convertido. Você tem uma espada escondida aí, uma faca, irmão? Jesus está dizendo: deixa ela para viver o mesmo propósito. Você está no barco do medo: irmão, estou no barco do medo, e Jesus está dizendo: deixa o medo para lá.
Teve um momento que Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, eu vou dizer para vocês a quem vocês devem temer. Vocês não devem temer os homens, porque os homens só matam o corpo. Mas antes você deve temer aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Deixa o barco, irmão. Deixa a rede. Deixa o Pai. Vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Não vou chamar ninguém à frente. Por favor, se coloque de pé, nós vamos orar. Se ao longo da mensagem, Deus falou com você, Deus mostrou o que é a rede. Ah, irmão, tem essa rede. Olha, irmão, eu estou no barco tal. Meu pai aqui, que é o simbolismo, seus familiares. Você se preocupa com os familiares e não se preocupa com a chamada. E Deus falou claro com você. Você ore agora. Fala: Senhor, eu vou mudar minha vida. Eu vou aceitar o chamado do Senhor na minha vida. E você diz: eu estou deixando a rede. Eu estou deixando o barco. Eu estou deixando meus familiares tudo nas tuas mãos, Senhor, para viver o que o Senhor tem para a minha vida. É noite de nós deixarmos aquilo que impede de nós vivermos a chamada de Deus na nossa vida. Porque tem coisas que nós queremos resolver, irmãos, e nós não temos o poder. Quem pode resolver é Deus. Quem pode mudar é Deus. Quem pode curar é Deus. Quem pode restaurar é Deus. Quem pode salvar é Deus. Quem pode converter é Deus. Quem pode mudar a mente é Deus. Nós não temos esse poder. Enquanto nós tentamos resolver, Deus não resolve. Mas quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar do teu casamento. Deus vai cuidar dos teus pais. Deus vai cuidar do teu filho. Então deixa nessa noite, ore a Deus, Senhor, eu estou deixando isso, eu estou deixando nas suas mãos, eu estou largando isso, Senhor, eu estou tirando isso da minha vida, eu estou tirando o medo, estou tirando a mentira, estou tirando o engano, estou tirando o pecado. E quando você chegar na sua casa, aquilo que está guardado, aquilo que está escondido, aquilo que te leva ao passado, você joga fora, se desfaça, deixa para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te adorar, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu agir, pelo teu operar em nossas vidas. Toma a nossa vida, toma a nossa mente, toma os nossos corações nessa hora, Senhor. Nós rejeitamos na nossa vida tudo aquilo que não provém de ti, que é em nós. Todo espírito que tem operado em nós, Senhor, que não é o teu espírito, que não é a tua vontade, nós rejeitamos da nossa vida, nós rejeitamos o medo, a vergonha, a dúvida, o pecado. Em nome de Jesus, todo pensamento que não provém de ti, Senhor, todo conceito, Senhor, que não provém de ti, Senhor, nós rejeitamos da nossa vida, do nosso meio. Visita, Senhor, o teu povo nessa hora. Renova, Senhor, renova, fortalece, Senhor, liberta, Senhor, transforma, restaura, para a glória do teu nome, Pai. Para a glória do teu nome, Pai. É que nós oramos agora, Senhor. Nós cremos e nós temos a certeza que o Senhor nos ouve e nos atende, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome.